Amém? Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 8, na versão que eu tenho em mãos, diz o seguinte: Depois disse Davi a Urias: Desce a tua casa, lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: A arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei eu de entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Amém? Amém, Jesus. Assente aí com a sua Bíblia aberta no texto. Glória a Deus. Talvez Davi seja um dos personagens mais conhecidos da Bíblia. Davi, ainda na sua juventude, cuidando das poucas ovelhas do seu pai, como bem disse o seu irmão, certa feita, no capítulo 16 de 1 Samuel, mas com o coração voltado para o Senhor, fazendo com zelo, com carinho aquilo que lhe era devido. Deus tira Davi ali do campo, do meio das ovelhas, do anonimato, e levanta Davi como o rei mais vitorioso da história de Israel. É certo que até Davi chegar no trono, ele passou por muitos desafios. Quando a sua história mudou, quando o profeta Samuel ungiu ele, com um óleo ali representando o Espírito Santo, o que nos deixa entender que a vida do homem é dividida entre antes e depois dele receber o Espírito. E logo após Davi ser ungido ali, ele começou a ter suas experiências com Deus, lutou e venceu um urso, lutou e venceu um leão, lutou e venceu um gigante, ficou muitos anos sendo perseguido injustamente por Saul. E a história bíblica é tão interessante que o Espírito Santo é um estrategista tão poderoso que enquanto Davi fugia de Saul, ele conheceu não só o território todo de Israel, mas também até o território do inimigo. E isso deu muitas vantagens a Davi nas guerras que ele iria de lutar, porque tudo que nós passamos na presença de Deus serve de treinamento para nós. Aleluias! Aleluia. E Davi então se torna, como eu disse há pouco, o rei mais vitorioso e mais temido da época. Porém, eu quero abrir um parênteses para dizer que quando nós estamos no topo, quando nós estamos sendo muito vitoriosos, é o momento mais perigoso da nossa vida. Estatisticamente comprovado que os homens de Deus que se perderam no ministério, eles se perderam no momento que eles tiveram melhor. E isso serve para nós de alerta. Como diz o Marco Feliciano em uma pregação muito antiga, Jesus, após ter grandes vitórias, após vencer grandes guerras, ele saía para orar sozinho com Deus. Ao passo que muitas vezes, quando nós temos uma grande vitória, quando nós recebemos uma grande bênção da parte do Senhor, nós naturalmente queremos fazer um churrasco e comemorar. Não que isso seja errado, mas momento nenhum nós podemos baixar a nossa guarda. Você que está com a sua Bíblia aberta, quando a gente chega aqui no capítulo 11 de Davi, de 2 Samuel, quando Davi já estava extremamente vitorioso e temido, nós vamos ver o primeiro erro de Davi no versículo 1. Foi quando a Bíblia diz que no tempo das guerras, quando os reis saíam à guerra,
Davi ficou no palácio. Primeiro erro aqui de Davi no capítulo 11 foi o quê? Ele não discerniu os tempos. Em tempo de guerra, ele ficou bem tranquilo, como se fosse tempo de paz. E eu quero fazer uma pergunta aqui para você, retórica. Você não precisa responder, mas você pensa: será que nós estamos em tempo de paz para ficar tudo tranquilo? Ou será que nós estamos em tempo de guerra? Você vê que o cerco está se fechando. Hoje basta uma pessoa pronunciar a mínima palavra contra as ideologias mundanas que eles querem empurrar a goela abaixo, a pessoa já é lixada, a pessoa já é extremamente perseguida. Veja o caso daquele jogador de vôlei. Veja o caso das propagandas, né, que estão sendo lançadas aí. Veja o caso das ideologias que eles querem implantar nas escolas. Então nós estamos em tempo de guerra. Nós não podemos de maneira nenhuma baixar a guarda, e nós temos que discernir isso. No versículo 2 e 3, no capítulo 11, que você está aí com a sua Bíblia aberta, você vai ver que Davi teve um segundo erro. Ele ficou ali tranquilo dormindo, já acordou de tarde, e ele do palácio, com a história diz que era mais alto, ele viu ali uma mulher muito linda, muito bela tomando banho, mulher de Urias, Betseba. E quando ele viu ela, ele se interessou e mandou perguntar quem ela era. E aí ela mandou dizer: eu sou esposa de Urias. Urias, como os irmãos bem sabem, era um dos valentes de Davi, um dos homens mais leais que Davi tinha ao seu dispor, um dos homens que a qualquer momento estava disposto a dar sua vida por Davi. Quando ele ouviu que ela era mulher, de Urias, ele cometeu o segundo erro. Ele não discerniu o limite. Quando ele ouviu que ela era uma mulher casada, aquilo ali era um limite. E nós temos que discernir quando nós estamos no limite, em todas as áreas. Deus, aleluia. Às vezes a gente brinca com o pecado, mas mesmo a gente não vendo, há um limite, que se nós ultrapassarmos esse limite, a consequência vem. Sansão deitou com uma prostituta, algo que ele não poderia fazer. Sansão pegou uma mulher estrangeira, algo que ele não poderia fazer. Sansão tocou ali num corpo, num cadáver de animal, de leão, algo que ele não podia fazer. E tudo continuava as mil maravilhas, né? Vamos dizer assim, até que um dia, sem ele perceber, o Espírito Santo se apartou de Sansão. Uma hora chega o limite. Você pode pegar esse copo vazio e colocando gotinhas de água, gotinha, gotinha. Uma hora ele derrama. Então nós temos que saber o limite que nós temos. Temos que ter esse discernimento. Aleluia. E o resultado dessa história todos vocês já sabem, né? Davi peca com Betseba. Betseba engravida. Davi faz um plano para tentar enganar Urias. Está aí no versículo 6 e 7. E nós chegamos até os versículos que nós lemos, né? Do 8 ao 11. Davi faz ali vamos dizer assim, uma jogada manda chamar Urias da peleja, para que ele fosse até a casa dele, né, se deitasse com a esposa, para que ele fosse enganado e pensasse que o filho era dele. E aí Davi vai lá, chama ele para comer na mesa. Quando ele sai, Davi já envia ali, né, uma iguaria ou um presente, como está escrito aí, dependendo da versão, que era um costume que as pessoas tinham quando alguém ia comer na mesa do rei, o rei queria honrar, ele tirava uma porção ali daquilo ali e mandava para a pessoa, certamente para Urias, ir para a casa dele, né, ter uma comunhão, um jantar ali com a esposa e se deitar com ela. Porém, no versículo 11, que é o versículo que eu quero esmiuçar aqui com vocês, dentro das nossas limitações, como eu disse, a palavra de Deus é fonte inesgotável, mas eu quero tirar aqui algumas verdades deste versículo 11, da resposta que Urias dá a Davi. A resposta que Urias dá a Davi é a seguinte:
respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. Hei eu de entrar à minha casa para comer e beber e deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Aleluia. Glória a Deus. Quando ele diz a arca, vocês sabem, foi um objeto, um instrumento ali, que Deus mandou fazer nos mínimos detalhes, né, com madeira de acácia, revestida por dentro e por fora de ouro, que ali ficavam ali dentro, ali, o maná, a vara que floresceu, né, com Arão, e era um objeto ali que representava a presença de Deus. Aleluia. Quando Urias fala a arca, fica em tendas, era a mesma coisa, irmão divino, de Urias está falando para Davi: Davi, meu rei, Deus não está descansando. É verdade. Aleluia. Deus não está parado. Aleluia. Deus, representado ali pela arca, ele está lá na tenda, porque quando o povo de Israel ia lutar, eles levavam a arca representando a presença de Deus. E ele diz: como eu posso ir para minha casa, ficar tranquilo, se Deus está ali trabalhando pelo povo? Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia. Como eu posso ir para minha casa e ficar, né, bem tranquilão ali com a minha esposa, comer, beber, dormir com ela, se Deus está ali velando pelo povo, se Deus está em guerra, como eu, sendo um servo de Deus, posso ficar em paz? Jesus. Aleluias. Santo é o nome do Senhor. Se Deus está ali, se a arca está em tenda, se Deus está ali pelejando por nós, como que eu posso ficar aqui apático, alheio a essas circunstâncias, como se nada tivesse acontecendo? Aplicação prática disso aqui para nós. Aleluias. Se Deus me deu saúde para mim andar por essa cidade, trabalhar e guerrear espiritualmente, pregando a palavra para alguém, anunciando o evangelho para alguém, intercedendo para alguém, como eu poderia ficar em paz, sendo que nós estamos em guerra espiritual? E como diz Jesus, meu Pai trabalha até agora e eu também. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Se Deus me deu uma voz, porque vocês sabem que muitas pessoas não têm essa dádiva que nós temos de falar, como eu deixaria de clamar? Como eu deixaria de interceder? Como eu deixaria de anunciar o evangelho? Porque Deus está aqui pelejando por nós, e se não fosse Deus, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivo. Como eu, como você, podemos ficar aqui, bem tranquilão, sabendo que tem muitas pessoas aí que estão querendo tirar a sua própria vida, e tirando, sendo que tem muitas pessoas aí trancadas no quarto, precisando de uma visita, sendo que tem muitas pessoas aí andando como zumbis aí nessa rua, procurando arrumar o dinheiro de qualquer forma para fumar uma pedra de crack. Aleluias. Se o mundo está em guerra, como nós podemos ficar, aleluias, apáticos, sem nos posicionar no mundo espiritual? Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Eu, há uns anos atrás, rompi o tendão de Aquiles. E para quem não sabe, sem o tendão de Aquiles a pessoa não consegue andar, porque é ele que é responsável da gente fazer isso aqui com o pé, ó. E eu fiquei por um ano aproximadamente, passei por 3 cirurgias sem poder andar direito. E numa hora dessa você valoriza suas perninhas. É mesmo. E numa dessas horas eu falei: Senhor, quando o Senhor me curar, que eu não venha ter preguiça de andar para ir anunciar o evangelho. Aleluia. Muitas vezes a gente pede: Senhor, me dá um carro, Senhor, me dá uma moto. E às vezes a gente não quer usar aquilo ali que que Deus nos deu para fazer a obra, para ajudar alguém.
Aleluias. Glórias a Deus. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Aleluias. Então, quando Urias diz, se a arca está habitada em tendas, está acampada em tendas, como eu vou ficar aqui, dormir com a minha esposa, comer e beber, né, ficar tranquilo? Então, meus irmãos, Deus peleja por nós. Deus já nos deixou o Espírito Santo. Aleluia. Deus já nos outorgou autoridade. Aleluia. Autoridade é algo, irmãos, que está disponível para toda a igreja. Aleluia. Basta nós tomar posse. E a autoridade, para quem não sabe, caso alguém não saiba, é diferente de poder. Aleluia. Às vezes tem uma pessoa aí na rua, vamos imaginar que eu sou um policial e o Divininho não. E vamos supor que eu vou abordar ele. Mesmo ele tendo mais poder que eu, mais força, e se nós for entrar numa luta corporal, ele tem muito mais vantagem sobre mim. Se eu for uma autoridade, pela minha autoridade, aquilo que eu disser, ele vai ter que cumprir. E se ele não cumprir, vai ter problema para ele. Aleluia. E nós, irmãos, Deus já nos outorgou a autoridade para nós guerrear, para nós pisar os escorpiões, para nós pegar nas serpentes, para nós entrar no terreno do inimigo. Aleluia. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Assim como aquele rei deu cartas para Neemias atravessar todo o território do inimigo, Deus já nos deu autoridade para atravessar todo o território do inimigo. Aleluia. Nós temos autoridade para entrar numa boca de fumo, nós temos autoridade para entrar num prostíbulo, nós temos autoridade para entrar onde for necessário para levar o ID do Evangelho. E se Deus está em guerra, se Deus está pelejando, se Deus já deixou disponível isso tudo para nós, será que é justo nós ficarmos, aleluias, tranquilão? Ficar de boa? Ficar preso no entretenimento? Aleluia. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Nós temos que retribuir, irmãos, o favor de Deus. Aleluia. Ele prossegue dizendo, a arca, né, está em tendas, aí ele diz, Israel também está em tendas. Israel, irmãos, era dividido em 12 tribos. 11 tribos, né, representando os 11 filhos de Jacó, e 2 meias tribos que representava José, porque teve seus 2 filhos. Então, como que funciona isso aqui? Imagina só que Israel fosse como o Brasil, e cada tribo ali de Israel fosse como um estado, né? Nós moramos aqui em Goiás, aí tem um estado de Minas, tem um estado de São Paulo, tem um estado do Rio de Janeiro, juntando tudo ali vira o Brasil. Então quando você pegava ali a tribo de Ruben, a tribo de Aser, a tribo de Zebulon, a tribo de Naftali, juntava tudo e virava Israel. E aí Urias diz que Israel estava acampado em tendas. Sabe o que significa isso aqui? Israel hoje é como se fosse a igreja. Aleluia. Aleluia. Em Romanos está escrito que israelita não é aquele que vem da carne e sangue, mas aquele que vem pela fé, aquele que crê. Aleluia. Quantos creem aqui? Aleluia. Aleluia. Se você crê, irmão, você é Israel de Deus. Se você crê, você é Israel de Deus. E Urias diz, todo Israel está ali. Sabe o que significa isso aqui na prática? Hoje tem gente, né, de Israel, ou seja, da igreja, lá nos países da janela 1040, pregando o evangelho, enfrentando muçulmanos, sendo queimados vivos ali, para fazer a obra, para pelejar pelo reino. Deus Todo-Poderoso. Enquanto, da mesma forma que Israel todo estava ali reunido para lutar, para defender sua pátria, a igreja hoje, o Israel de Deus, está aí nos 4 cantos da terra pregando o evangelho. Por quê? Porque ele está querendo, né, ter vitória na nossa pátria celestial. Aleluia. Hoje tem países aí como a China, que é comunista, fechado ao evangelho. Tem missionários lá pregando a palavra de Deus.
Tem missionários na Venezuela passando fome, vendo seus filhos passando necessidade. Tem missionários que foram enviados para países como a África e abandonados por sua igreja e está lá pregando o evangelho. Largou tudo que tinha. Tem pessoas, irmãos, caso alguém não saiba, que são médicos formados, pessoas de boa qualidade financeira e estão aí nos países perigosos, na Turquia e outros países do Oriente Médio pregando o Evangelho. Ou seja, o Israel está em guerra, o Israel está em tendas, a igreja está em guerra, a igreja, né, está aí enfrentando os inimigos, lutando as batalhas, e nós, irmãos, não podemos ser covardes de deixar os nossos irmãos lutando, pregando e ficar parado como se nada tivesse acontecendo. Aleluias! Glórias a Deus! Muitos missionários que estão aí em países onde o evangelho é proibido, eles não têm essa liberdade que nós estamos tendo aqui. Eles têm que se reunir em cavernas, eles têm que se reunir em lugares escondidos, porque lá os extremistas, os muçulmanos podem entrar e matar todo mundo. As pessoas ali, têm relatos de missionários que as pessoas ali, os extremistas, pegam as esposas deles e estrupam. Pega as criancinhas desse tamanho aí, matam, queimado. Ou seja, a igreja está em guerra. E nós? O que nós estamos fazendo? Dizia para minha esposa, quando nós estávamos arrumando, um grande pregador do século passado falou assim que o entretenimento é o substituto diabólico para a glória de Deus. Às vezes nós não vivemos a glória de Deus na nossa vida porque nós estamos presos no entretenimento. Jesus. Aleluia! Não era uma coisa ilícita que Urias deixou de fazer. Ele ver a esposa dele era uma coisa ilícita? Não. Ele ir para a casa dele comer e jantar com ela era uma coisa ilícita? Não. Mas ele entendeu que aquilo ali não era um momento para isso. E nós temos que entender que não é proibido nós ficarmos assistir uma série no Netflix, não é proibido você praticar o esporte, não é proibido você fazer uma viagem a lazer, mas nós não podemos ficar presos nessas coisas enquanto a igreja está em guerra, enquanto Deus está em guerra, enquanto o Israel de Deus está em guerra. Aleluia! Nós não podemos ficar presos a essas coisas. Aleluia! Aí ele disse mais. Primeiro ele diz, a arca está em tendas, ou seja, Deus está em guerra. Ele diz, Israel está em tendas, ou seja, como se fosse a nação está em guerra. Aí ele diz mais, né? No versículo 11. Aleluias. Judá está em guerra. Como eu disse para vocês, cada tribo ali de Israel era como se fosse um estado. Quando ele disse Judá está em guerra, Judá era a tribo de quem? Era a tribo de Davi. A tribo de Davi era o que? Era a família de Davi. Sabe o que Urias está falando para Davi? Davi, a sua família está correndo risco de vida. A sua família largou tudo que os afazeres para ir para a peleja, guerrear e zelar pelo trono que você está sentado. A sua família está lá debaixo de sol, debaixo de fadiga, lutando dia e noite, para quê? Para que o nome seu seja vitorioso, porque quando ganhava o nome do rei que era exaltado. Aplicação prática, os nossos familiares, aleluias, estão aí, uns que estão distantes de Deus, precisando, aleluias, da salvação. Outros que estão salvos, estão aí guerreando por nós, orando por nós. E nós não podemos ficar tranquilão como se nada tivesse acontecendo. Olha o tapa na cara, irmãos, que Davi tomou. E aqui eu abro outro parênteses. Mesmo nós sendo homens e mulheres de Deus, nós erramos, nós falhamos. Um dia eu fui pregar numa igreja e eu estava falando que quando a gente lê as histórias bíblicas, quando a gente lê as histórias sobre Elias, Eliseu, Paulo, quando nós lemos as histórias de Moisés, quando nós lemos as histórias, né, desses homens de Deus, quando nós lemos as histórias de Charles Spurgeon, John Wesley,
John Knox, Billy Graham, que morreu agora há poucos anos atrás, homens que fizeram obras tremendas, e a gente olha, eu olho para a minha vida, olho para a vida dos obreiros, hoje, a gente vê que está faltando homem de Deus de verdade, aleluia. E aí eu falei isso num lugar, a pessoa fica ofendida, fica achando ruim, mas por quê? Mesmo nós Davi sendo homem de Deus, ele errou. E mesmo eu sendo homem de Deus, o divino, os irmãos e as irmãs sendo mulher de Deus, nós estamos errando, e nós estamos errando mais em quê? Nós estamos errando mais na questão da renúncia. Aqueles homens viveram aquilo que eles viveram, por quê? Porque eles eram perseguidos e estavam dando glória. Eles estavam na bênção e estavam dando glória. Eles estavam tomando chicotada e estavam dando glória. Eles estavam sendo queimados vivos e estavam glorificando. Aleluia. Em qualquer circunstância, em qualquer qualquer circunstância que tiverem, que eles passavam, eles estavam dando glória. E nós hoje, e não estamos tendo, né, essa mesma atitude. Então, o que ele estava dizendo ali para Davi? Eu imagino Davi com a cara queimando de vergonha. Ele falou assim: Deus está em guerra, Israel está em guerra, Judá está em guerra, ou seja, sua família está em guerra. Eu vou ficar aí apático, vou ficar aí tranquilo, fingindo que nada está acontecendo? Meus irmãos, você olha as histórias dos grandes avivamentos, todos eles começaram com um profundo arrependimento dos seus pecados. Todos eles, uma profunda busca pela santificação. Nós saímos de um extremo das igrejas de 30, 40 anos atrás, que tudo era pecado, até calçar um chinelo havaiano era pecado, e entramos no outro extremo que nada mais é pecado. Sem santidade, irmãos, sem arrependimento, sem temor. Eu ensino para os meus filhos estão ali, eu ensino para eles, eles vai lá, faz uma coisa de errado, aí um fala, foi ele, foi ela, eu falo assim: meu filho, o negócio é o seguinte, Deus está te vendo, Deus sabe o que você está fazendo, quem está certo, quem está errado. Errar, todo mundo vai errar, mas você tem que ser homem, e no caso da Manuela, você tem que ser mulher para assumir o erro. E hoje, muitas vezes, nós como igreja, esquecemos que Deus está vendo tudo. O que adianta eu chegar aqui nesse altar e querer me passar por um homem de Deus, por um santo, sendo que quando eu estou sozinho, Deus me vê, sendo que quando eu estou com meu celular sozinho, Deus sabe o que é que eu estou navegando, sendo que quando eu estou, entrando nas casas dos associados aí que eu vou receber, Deus sabe o que está se passando ali. Então, irmãos, nós temos que ter esse temor, porque senão nós não vamos ter um avivamento de verdade, senão nós não vamos vencer as guerras. Aleluias. E aí ele segue dizendo, Joabe, meu senhor, está também lá em tendas. Joabe era quem? Joabe era o general, o que comandava ali. O que representa Joabe? Representa as lideranças da igreja. Meus irmãos, é interessante, quando você vai olhar a Bíblia, quanto mais você examina a Bíblia, mais você fica impactado com as histórias bíblicas. Às vezes, as pessoas criticam, para que ficar fazendo isso para pastor? Para que ficar dando dinheiro para a igreja? Para que ficar puxando saco do obreiro, não sei o quê? As pessoas pensam que o homem de Deus, que a mulher de Deus é que precisa de nós. Mas quando nós vamos olhar para a Bíblia, é o contrário. Elias, ele já conhecia a provisão de Deus antes de ir lá na casa daquela viúva. Porque antes de ir lá na casa daquela viúva, Deus já mandava carne fresca e pão para ele, lá na beira do querido. Elias, depois que ele passou pelaquela viúva, ele ainda continuou conhecendo a provisão de Deus, porque ele lá dentro da caverna, Deus mandou um anjo, irmão divino, ir lá levar para ele água e pão, por 2 vezes, a qual ele, depois de comer aquele pão, aquela água, ele caminhou por 40 dias e 40 noites, sem parar. Então, por que eu estou dizendo isso? Deus não queria abençoar Elias através daquela viúva, mas Deus queria abençoar aquela viúva através de Elias. Aleluia.
quem que ganhou, irmão, com aquela oferta? Elias, que fez uma simples refeição, ou aquela viúva que enquanto não voltou a chuva ali, e ela pôde voltar à sua vida normal, não faltou a farinha e não faltou o azeite. Aleluia! Glórias a Deus! Então Joabe diz o seguinte, Urias diz o seguinte, Joabe está lá guerreando. E nós, irmãos, temos que ter, no mínimo, lealdade pelas nossas lideranças. Nós temos que ter, no mínimo, gratidão. Porque às vezes, Deus sabe todas as coisas, e como eu digo muito para os meus filhos, está tudo escrito lá no livro das obras. Deus sabe as madrugadas que ela está orando por cada um de vocês. Aleluia! Deus sabe quantas vezes o irmão larga de alimentar para interceder, para jejuar por vocês. Aleluia! Deus sabe quantas vezes, meu pastor passou ali de madrugada chorando por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos. Está tudo registrado ali. Então o que ele está dizendo? Ele está falando assim, Joabe está lá lutando, ou seja, meu general está lá lutando, ou seja, meu pastor está guerreando, trazendo isso para nós. Como que eu posso ficar tranquilo se eu sei que o meu pastor está na linha de frente fazendo a obra, que a esposa do meu pastor está na linha de frente fazendo a obra, que os obreiros do meu pastor estão ali fazendo a obra? Eu não posso ficar com os olhos fechados, como se nada tivesse acontecendo, vendo que tudo isso, aleluias, está aí na nossa cara, está aí na nossa frente, aleluias. E aí ele termina dizendo, ele fala sobre, no versículo 11 ele fala sobre a arca, que representa Deus, ele fala sobre Israel, que representa a igreja espalhada nos 4 cantos do mundo, ele fala sobre Judá, que representa a nossa família, ele fala sobre Joabe, que representa as nossas lideranças, e aí ele termina dizendo aqui sobre todos os servos, ou seja, todos os membros da igreja. E aqui eu quero concluir dizendo o seguinte: não é tempo, irmãos, apenas de largar o pecado. Nós que somos crentes, que somos servos de Deus, temos que ver o pecado como um inimigo mortal. Tem gente que pensa que Deus proíbe nós de fazer algumas coisas porque Deus é mau, porque Deus quer nos testar. Não. Eu falo muito isso para os meus filhos. Falo para ele, meu filho, você acha que se isso aqui fosse uma coisa boa, o papai ia te proibir? E olha que eu sou uma pessoa mau, comparado com Deus. Então, quando Deus nos proíbe de alguma coisa que é pecado, é por quê? Porque, primeiro, o pecado já corta a nossa comunhão com Deus. Isso aí já é motivo mais que suficiente. Segundo, o pecado vai gerar juízo. E Deus não quer isso para nós. Então, irmãos, nós não estamos no tempo mais, porque quando a gente vem para a igreja, aceita Jesus, nós é como se fosse uma criança que nasce. E nós temos que amadurecer. E chegar um tempo na nossa vida que não somente largamos os pecados. Isso aí é o básico. Mas às vezes nós temos que renunciar até coisas lícitas para que nós possamos alcançar as coisas maiores. Quando você lê o livro de Hebreus, o escritor aos Hebreus diz o seguinte: deixando para trás todo pecado e embaraço. Tem coisa, irmão, que não é pecado, mas é embaraço. É verdade. Tem coisa que não é pecado, mas é embaraço. Eu disse isso aqui da outra vez, eu citei aqui. Você não vai ver na Bíblia falando que um casal de namorado que não é casado não pode dormir na mesma cama junto. Você não vai ver isso. Mas vai dar certo? Não vai. Isso aí vai gerar uma consequência que vai se tornar um pecado. Então tem muitas coisas na nossa vida, irmãos, que não é pecado, mas é embaraço. E nos atrapalha a chegar nas coisas grandes de Deus. E o maior dos embaraços, como eu já disse aqui, estava conversando com a minha esposa, se chama entretenimento. Hoje era para a gente ter muito mais tempo para ficar com Deus, era para a gente ter muito mais tempo para ficar com a família, era para a gente ter muito mais tempo para fazer a obra. Por quê? Na época dos nossos avós,
Quando eles queriam fazer uma comida, tinha que buscar a lenha, tinha que acender o fogo, não tinha geladeira. Se fosse matar um frango ou um animal, tinha que matar ali na hora. Socar o arroz, né? Arrancar a paia do arroz. Não tinha micro-ondas. Para tomar banho, tinha que esquentar a água na lata, jogar na bacia para depois tomar banho. Lavar a roupa no corpo. Daí quando você ia tomar banho na bacia, eu já tomei banho de bacia, você custava entrar que a água estava quente demais. Na hora que começava a ficar bom a água, já esfriava, já ficava ruim. Tudo era mais difícil, irmão. Quem morava na fazenda, longe da cidade, para vir na cidade fazer compra, tinha gente que demorava 2 dias para vir de carro de boi, 2 dias para voltar. Então hoje nós tínhamos tudo para ter uma vida com mais tempo. Mas é tanto entretenimento, é tanta coisa para tirar o nosso foco, que a gente termina o dia com aquela sensação: meu Deus, o dia hoje eu não fiz nada. É assim ou não é? Verdade. Ou será que é só comigo? Termina o dia, você pensa assim: meu Deus, eu não fiz, era para mim ter feito tanta coisa. Então, essa é a palavra que Deus deixou aqui no meu coração, para me passar para a igreja. Que nós venhamos entender que nós estamos em guerra e que nós venhamos largar todo o embaraço, todo o pecado e nos posicionar. Ontem, eu e minha esposa tivemos uma experiência de batalha espiritual lá em casa pela madrugada, e eu disse para ela: nesses últimos dias, quem não se posicionar não vai aguentar a pressão. Não vai aguentar a pressão, e tem muita gente que já está sucumbindo. Amém? Eu agradeço a oportunidade e que Jesus possa fazer essa palavra tornar cada dia mais viva no nosso coração. Amém?